Olá! Hoje iremos falar sobre manômetros de pressão diferencial. Nosso grupo é composto por Amanda, Bruna, Gabriela Batista, Gabriela Marcondes e Laís Adamo. Hoje iremos passar por alguns temas, como projetos onde esse instrumento se encaixa, identificação e detalhamento, especificações e dimensões desse instrumento, suas vantagens e limitações e alguns possíveis substitutos para outras ocasiões. Sobre o manômetro, os manômetros são aparelhos simples e de baixo custo, utilizados com frequência em medições de pressão. Sua principal utilidade está relacionada à qualificação de perda de carga em trechos de tubulações. Podem ser formados de um tubo em U de material transparente, vidro ou plástico, contendo um ou mais fluidos incompressíveis, como mercúrio, água, álcool, gasolina ou óleo. O manômetro em U pode ser basicamente de dois tipos, reto ou inclinado, sendo o manômetro inclinado recomendado para medições mais sensíveis. Há basicamente duas formas de melhorar a precisão na medição da diferença de pressão entre dois pontos de um sistema ao se aplicar em um manômetro U. A primeira delas é utilizando um líquido menos denso e a segunda é aplicando um manômetro inclinado. Em ambos os casos, o deslocamento do fluido nos manômetros será maior, reduzindo a incerteza relativa à medição. Ao se observar o gráfico abaixo, nota-se que as curvas estão próximas apenas para pequenas frequências, no entorno de 15 Hz. Acima desse número, as curvas começam a se separar e o manômetro inclinado apresenta baixos valores de diferenciais de pressão se comparado com o manômetro em U. Isso permite dizer que, mesmo que a escala do manômetro inclinado fosse mais longa, os resultados medidos não seriam compatíveis com as medições supostamente realizadas com o manômetro em U. Dessa forma, recomenda-se a troca do fluido de trabalho do manômetro inclinado por um com maior densidade. Aqui nós temos as informações gerais sobre o instrumento. O manômetro de pressão diferencial digital, ele é fabricado em material resistente. Ele mede uma pressão diferencial na gama de 0 a 100 hectopascais. A medição ela é compensada pela temperatura para obter valores de precisão. Esses valores eles podem ser vistos em Pascal em toda a gama de medição e eles podem ser lidos no instrumento através do ímã no verso, que permite o trabalho sem mãos, e o visor retroiluminado, que permite que os valores de medição sejam facilmente lidos, mesmo que em condições de iluminação desfavorável. Ele é um instrumento portátil, pequeno e fácil de funcionar, e ele é responsável pela medição do fluxo do ar. Aqui podemos observar a lista de especificações e dimensões do instrumento. Como eu já havia comentado, ele trabalha numa faixa de medição de 0 a 100 hectopascais. Ele tem uma exatidão de mais ou menos 0,03 hectopascais, uma resolução de 0,01 hectopascais, uma sobrecarga de 500 milibars, uma classe de proteção IP40, tem muitas unidades selecionáveis, então se você quiser observar, em outras sem ser hectopascais, tem milibar em pascal, entre outras. Ele tem uma pressão estática máxima de 1,5 bar, uma taxa de medição de 0,5 segundos, uma durabilidade de 50 horas, típico sem iluminação do visor, dimensões de 119 por 46 por 25 milímetros, temperaturas de operação de 0 a 50 graus, temperatura de armazenagem de menos 40 a 70 graus e um peso de 90 gramas, incluindo as pilhas e a tampa de proteção. Aqui podemos ver um exemplo de aplicação desse instrumento. Na imagem, podemos observar uma cabine climatizada e modificada em uma indústria de pinturas de carro. Essa cabine, onde podemos encontrar toda a instrumentação da pintura, possui manômeros em todas as mangueiras de opções de tinturas distintas. Os manômeros, nesse caso, estão presentes para medir as vazões. É de extrema importância observar tanto na hora da pintura quanto não está em funcionamento para checar se está tudo de acordo com as requisições da fábrica. Além disso, os manômetros, por serem responsáveis pela perda de carga, podem alertar a indústria se algo estiver obstruindo o tubo e realizar a inspeção, caso necessário. Assim como todo instrumento, o manômetro possui vantagens e limitações. As vantagens é que ele é um equipamento barato, de manuseio fácil, robusto para a determinação da velocidade média e realiza as medições de escoamento multifásico. Em compensação, suas limitações estão relacionadas à incerteza nas medições. Isso se dá devido ao escoamento resultante da mistura possuir uma complexidade muito maior que a de um escoamento monofásico, a compressibilidade de uma fase gasosa,
a vaporização da fase líquida e diferentes velocidades das fases. Nós trouxemos dois possíveis substitutos e instrumentos análogos ao escolhido. O primeiro deles é o transmissor de pressão diferencial. Ele é responsável pelo cálculo do nível medindo a pressão diferencial entre as fases líquida e a fase gasosa do fluido dentro de um tanque fechado. Eles são instrumentos compactos, leves, intuitivos e inteligentes e também realizam medições de processos precisas, repetíveis e estáveis. Outro possível substituto é o tubo em U. Ele é mais comum no mercado, ele não necessita de uma fonte de energia, também possui um baixo custo, tem extremidades ligadas a dois pontos distintos onde se pretende medir a diferença de pressão, eles são menos precisos em baixas pressões, limitado em aplicações de alta pressão. Portanto, para a escolha do equipamento mais adequado, deve-se levar em consideração três principais requisitos. O primeiro é a faixa de pressão em que o manômetro vai ser utilizado, o segundo é o tipo de fluido que será medido e o terceiro é a precisão necessária que também será medida. Em conclusão, para aplicações mais simples, o manômetro de pressão diferencial digital é recomendado por proporcionar uma fácil e rápida leitura, além de ser de baixo custo. Já para um cenário de alta escala industrial, o transmissor de pressão diferencial torna-se mais viável, pois, apesar do custo mais elevado, ele apresenta resultados mais precisos em maiores intervalos de pressão para diferentes fluidos.